Mateus capítulo 14, versículos 27 ao 33. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, começando a submergir, gritava: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? O contexto aqui é: após a multiplicação de pães e peixes, Jesus se retirou, pois a multidão queria declarar rei, um Messias político. Então ele se retira e coopera, isto é, envia os seus discípulos para ir de barco. E Jesus se retira deles. E aí Jesus então depois retorna, né? Ele vai de encontro com os seus discípulos. Isso você consegue ler aí nos versículos 22 ao 26. Ele compeliu seus discípulos a embarcar e depois de despedir as multidões, ele se retira e alcança eles sobre o mar. Ele estava em uma distância considerável, né? Então Jesus foi num ritmo acelerado para ir de encontro aos seus discípulos no mar. Essa passagem você encontra ela em outros evangelhos também. Você encontra ela em Mateus, você encontra em Marcos e você encontra em João. Então a gente tem Jesus andando sobre as águas em 3 dos 4 evangelhos. Porém, Pedro andando sobre as águas, a gente só encontra aqui. Apenas Mateus registrou Pedro andando e posteriormente caindo, como a gente leu, nas águas. Somente Mateus registrou isso. Então, os demais registraram apenas Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade. E aí Jesus então vai de encontro com eles e eles ficaram com medo. Isso muito da mitologia da época, né? Eles pensaram que fosse um fantasma. Meu Deus, é um fantasma vindo sobre as águas. E uma grande tempestade tomava de conta. Então quando eles veem Jesus, eles pensam: agora, acabou, foi de vez. Mais um problema. Estamos num barco, uma tempestade, com um vento fortíssimo, preocupados se a gente vai conseguir chegar do outro lado. E gente, o mar é um negócio assim, eu nunca fui no mar, mas só de ver uns vídeos, meu Deus, dá um medo, imagina aquilo agitado com tempestade. E aí ainda vê um fantasma, tá de brincadeira. Então Jesus fala: não é um fantasma. E aí começa a passagem de hoje, versículo 27. Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Traduzindo isso literalmente, né, algumas palavras nossas, e sem fugir do que o original grego fala, Jesus diz assim: tenham coragem, sou eu, vocês me conhecem, não tenham medo, não temam. Jesus fala: calma, eu estou aqui. A gente tem um jogador de futebol que gosta de falar isso, né? Obrigado. Dando uma aguinha. A gente tem um jogador de futebol que não fala isso: eu estou aqui. Mas a única que tem autoridade para falar assim: calma, que eu estou aqui, calma, que eu resolvo a situação, eu resolvo o problema, é Jesus. E ele fala: calma, eu estou aqui. E Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, o que é característico de Pedro, a sua impulsividade, né? Pedro é sempre o primeiro a tomar frente nas coisas, boas e ruins, tá? Pedro fala: opa, Jesus andando sobre as águas, eu quero andar sobre as águas também. Eu quero andar sobre as águas também. E ele fala assim: Senhor, se és tu mesmo, então me manda e agora contigo por sobre as águas. Pedro demonstra fé. Ele fala: olha, se você realmente é Jesus, me manda andar sobre as águas, que eu sei que eu vou andar. Ele não fala assim: opa, se Jesus anda, eu consigo andar também. Não. Ele fala: assim como o Senhor anda, se o Senhor me mandar, eu sei que eu posso andar também. Eu sei. A prova disso é que Pedro caminha sobre as águas de fato, por um período de tempo. Pedro caminha sobre as águas. Olha o que diz o versículo seguinte. Jesus disse: vem. Está falhando. Vem.
E após a ordem de Jesus, eita, e após a ordem de Jesus, Pedro vai, de fato. E ele, opa, Jesus disse, eu vou. Jesus chama, venha, e Pedro vai. Ele não pensa duas vezes, Pedro não hesita. Pedro, com sua característica, ele nos dá duas lições. A primeira, tem situações que você não deve ser tão proativo, você não deve ser tão impulsivo assim. Você tem que se manter na sua. E a segunda é que tem situações que você tem que ser como Pedro. Você tem que ir. Pedro não estava preocupado com a tempestade, Pedro não estava nem um pouco preocupado com as leis da física e da natureza. Pedro jamais tinha visto isso antes, ninguém ali naquele barco jamais tinha visto isso antes. Pedro só estava preocupado com uma coisa: o Senhor vai me mandar vir. O Senhor quer que eu ande sobre as águas. E ele caminha sobre as águas, em meio à tempestade. Olha aí, versículo 29. Ele desceu do barco, andou e foi ter com Jesus. Ele não somente andou, como foi para a companhia, isso é, a presença de Jesus Cristo. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então, enquanto Pedro estava focado único e inteiramente em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas, em meio à tempestade. Porém, quando ele parou de olhar para Jesus e olhou ao redor dele para os problemas, ele reparou a força do vento e ele viu: pera, vamos parar para pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou andando no meio do mar, numa tempestade, o barco está longe, meu Deus. E aí ele começou a submergir, começou a afundar. Então, o foco de Pedro saiu da pessoa de Cristo e passou para os problemas. Ele parou de olhar para o Senhor dos problemas e passou a olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Então, Pedro começa a cair. E Pedro nos dá mais outra lição aqui, em meio à sua queda. Ele reconhece uma coisa que todo ser humano tem que reconhecer. Hoje, no nosso treinamento de evangelismo, o Vitão e minha mãe estavam lá, o pastor Orlando também, a gente viu sobre isso. A gente tem que falar para a pessoa a importância de reconhecer que ela é pecadora. Isso é importante no evangelismo, né? Só vai haver salvação se houver arrependimento. E só vai haver arrependimento se houver uma convicção de que você é pecador. E você só vai convencer a pessoa que ela é pecadora se você apresentar a lei de Deus para ela, em confronto com a lei de Deus. Então, os 3 pontos que o missionário Alex trouxe para a gente. E aqui Pedro nos traz uma lição: só Cristo salva. Ele não pediu para ninguém, ele falou: Senhor, me salva. O Senhor que anda sobre as águas, o Senhor que me fez andar sobre as águas, o Senhor é o único que pode me salvar. E essa expressão aqui que aparece, ele gritou: salva-me. É uma expressão de desespero. Ele grita de forma rápida. Ele não hesita: Senhor, por favor, me ajuda. Ele estava andando, imagina essa cena. Não tem como você ler esse texto e não imaginar assim. Pedro andando sobre as águas tranquilamente. Até então, ele olha ao seu redor e começa a cair. Jesus, me ajuda. Senhor, me salva. Versículo seguinte, versículo 31. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, acredita-se que Pedro estava a uma distância próxima a Jesus. Porque o texto é muito claro. Jesus apenas estende as mãos e puxa Pedro de volta. Ele não andou, ele não saiu de onde ele estava. Então, provavelmente, Pedro estava perto. É mesmo que o versículo que diz que ele foi andando e esteve junto com Jesus, né? Estava caminhando em direção a Jesus. Olha o versículo aí. Ele foi ter com Jesus, versículo 29. Então, Pedro estava andando e foi ter com Jesus. Talvez ele tinha chegado já. Talvez ele não caiu quando caminhava. Talvez ele chegou e parou. E uma vez com Cristo, ali, pertinho dele, ele olhou ao seu redor. E parou de olhar para o que realmente importa. É o que Paulo fala em Colossenses 3:2. Pensar nas coisas lá do alto. Jesus estava na terra, mas ele veio do céu. E ele falava das coisas do céu. E o foco dele era sempre o céu. Então, olhar para Cristo, aqui nesse contexto, é olhar para o céu. É olhar para as coisas lá do alto. Só que nós não temos Jesus fisicamente quando pessoa, Deus encarnado aqui na nossa frente para olhar. Mas temos as Escrituras, as palavras de Jesus,
temos seus ensinos, nós temos a presença de Deus em nós, o Espírito Santo, o Consolador, onde Jesus fala: rogarei ao Pai e mandarei outro Consolador. A palavra grega ali significa outro do mesmo tipo, né? Paracletos, se não me engano, não é, pastor? Estou enganado. Paracletos significa outro do mesmo tipo. Então a gente tem Jesus aqui conosco. Então olhe. Aí faz um recorte e fala: o Avan disse, olhe para dentro de você, pelo amor de Deus, olhe para Cristo, não olhe para você. Se você olhar para você, você vai cair. Se você olhar para os seus problemas, você vai cair. Você só vai conseguir vencer os problemas enquanto o seu foco for Jesus, Cristo. E a gente vê que Jesus prontamente o ajudou. Jesus não hesita, não pense duas vezes. Jesus estende a sua mão e ajuda Pedro. Ele pode fazer isso com você a qualquer momento. Ele pode estender suas mãos e te ajudar. Mas às vezes Ele está esperando você pedir. Tem situações que Deus vai te ajudar sem que você peça. Quantos livramentos, vocês já pararam para pensar? Quantos livramentos de Deus vocês tiveram na vida de vocês e que vocês nem têm ideia, vocês nem sabem, porque não passaram por um problema em si? Já pararam para pensar nisso? Quantos acidentes de carro, de moto, o caminhando na rua, às vezes uma comida que estava estragada, poderia fazer mal, uma infecção, você poderia realmente morrer. Ou uma doença, que você foi curado, você agradeceu pela cura, mas mal sabe. Você poderia ter morrido com aquilo. Isso é demais se a gente for ver as bênçãos que a gente realmente ganha de Deus, sem a gente ou ter pedido ou ter feito um pedido simples. Aumenta muito mais isso. Tem até um hino, né? Conta as bênçãos de uma vez, há de ver surpresa quando Deus já fez. Então Deus te salva, mesmo se você pedir às vezes. Só que Ele quer que você peça. Ele quer que você peça. Ele quer. E Pedro clamou. Pedro reconheceu: olha, eu não tenho força para fazer isso. Assim como ele reconheceu que ele não tinha força para andar sobre as águas. Ele não tinha esse poder. Ele pede a Jesus: olha, manda que eu vou andar sobre as águas. Quando ele cai, ele pede: Senhor, me salva. O Senhor pode me salvar. E Jesus prontamente, estendeu sua mão, o pegou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí isso gera um grande debate, né? Se Pedro realmente teve fé. Aí, mas se ele não tivesse fé, ele não teria andado sobre as águas. Mas se ele tivesse fé, ele não teria afundado. E aí? Então, na verdade, Pedro teve fé e depois ele duvidou, por isso ele caiu? Ou, na verdade, Pedro teve uma fé superficial, por isso ele conseguiu andar sobre as águas, e aí lá na frente essa fé se revelou não ser uma fé tão firmada. Afinal de contas, ele caiu e Jesus falou: uai, por que você está duvidando? Cadê sua fé? Penso eu na primeira possibilidade. Enquanto o foco dele era Jesus, ele andava sobre as águas. Porém, ele perdeu o foco, olhou para os problemas e ele cai. Então aí, ele passou a duvidar. Naquele momento, ele para de ter Jesus como referência. Sempre que você não tiver Jesus como referência na sua vida, você pode duvidar e pode submergir. Mas, caso isso aconteça, clame ao Senhor, que Ele prontamente estenderá as suas mãos e irá te ajudar. Interessante como a gente se identifica tanto com Pedro, né? Na nossa jornada aqui nesse mundo. Como a gente se identifica com Pedro. A gente muitas vezes começa tão bem no que se propõe a fazer para Deus, aí parece que a fé começa a diminuir, a gente começa a afundar no que se propõe a fazer para Deus. A gente começa tão bem e fala: não, Senhor, contigo eu vou até a cruz, e de repente, na hora que está na cruz, é o primeiro a negar Jesus Cristo, é o primeiro a fugir. Nós nos identificamos muito com Pedro nessas condições dele, né? Ao mesmo tempo que ele tinha a impetuosidade de tomar a frente de tudo, era o primeiro que recuou. Foi o primeiro que recuou quando Jesus Cristo é preso, e lá no julgamento de Cristo ele só fica de longe, não se aproxima. João se aproximou, Maria se aproxima, a outra Maria também, com a mãe de Jesus, se aproxima, e ele sempre de longe. Era aquele tão tempestuoso, igual a tempestade que ele enfrentou, mas na hora do vamos ver mesmo, ou a fé era pequena, né? Ou as dúvidas vinham,
Nós somos esse tipo de Pedro que está por aí. É verdade, é muito difícil não se identificar com Pedro, não somente essa passagem, mas todas essas outras que o pastor Orlando mencionou. E é interessante que Deus salva Pedro, apesar de seus erros, apesar do pecado que Pedro já cometeu ao longo de sua vida, até mesmo antes mesmo de se tornar discípulo de Jesus. Apesar do pecado que Pedro cometeu ali naquele exato momento, quando ele duvidou e começou a submergir, e apesar do pecado que ele viria a cometer futuramente, quando negou. Já para eu pensar isso, se você soubesse, esse camarada aí que está afundando, ele vai te negar 3 vezes, ele vai te abandonar. Quando você estiver lá na cruz, ó, ele vai vazar fora, vai ser o primeiro a ir embora. Que esse explodo não está lá, né? Deixa ele afundar aí. Esse aqui vai te trair. Beleza, mas vamos lá, vamos ensinar ele também. Jesus dá uma lição de como lidar com pessoas que você percebe evidentemente que vão te trair, que vão te magoar, que vão te machucar, que vão te passar raiva, que vão passar por situações difíceis. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus salva Pedro, mesmo mediante todas essas situações. E aí, versículo 32, para finalizar. Ambos subiram para o bar e cessou o vento. É interessante que temos 2 passagens em que Jesus acalma a tempestade. Essa é uma delas. Na primeira delas, Jesus vem, acalma a tempestade e depois acalma o coração dos discípulos. Aqui, primeiro, ele acalma o coração dos discípulos e depois ele acalma a tempestade. Primeiro ele chega e fala: tenham bom ânimo, tenham coragem, sou eu, não temam, não tenham medo. E só depois ele acalma a tempestade. Isso nos mostra que, em algumas situações, Deus vai tratar primeiro com o problema e depois tratar com a gente. Porém, em outras, Deus irá primeiro tratar com a gente, tratar em seu coração, para depois acalmar os problemas, depois acalmar a tempestade, parar o vento. Sempre se pergunte, em meio a qualquer sofrimento, em quem isso glorifica a Deus? O que eu tenho a aprender com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? Não, por que eu estou passando por isso? Por que Deus permite isso? Não, isso é errado. Isso é errado, isso é duvidar de Deus. Isso é submergir, isso é afundar. Você está precisando, sabe de quê? Clamar a Deus para te salvar. Está afundando na água ao Pedro. Só que Pedro clamou. Pedro clamou, e você? Está clamando ao Senhor Jesus Cristo para que Ele salve a sua vida? E importa mais o quê? O que é melhor? O que é mais proveitoso para a sua vida? Pense. Seria Deus primeiro resolver o problema e depois tratar com o seu coração? Ou seria Deus primeiro tratar com você e depois tratar do problema? O que é mais fácil? É mais fácil você crer em Jesus depois que Ele acalmou toda a tempestade? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou é mais fácil depois que Jesus trata no seu coração e você ainda vê os problemas e ainda assim você acredita e se mantém firme? A primeira é mais fácil. É bem mais fácil. É bem mais difícil, mas a segunda, muito mais difícil. Primeiro Deus trata com você para depois você olha e fala: cara, não mudou nada. O vento está lançando o barco do mesmo jeito. Estamos com medo de morrer do mesmo jeito. Mas mesmo assim, agora meu coração está em paz. Filipenses 4, versículos 6 a 9. Você tem a paz de Deus e o Deus da paz. E aí você atingiu o objetivo principal em meio ao problema, que é mudar o seu coração mediante a situação. Um coração voltado a Deus, um coração voltado a Jesus Cristo. Esse é o ideal. E aí sim, depois disso, a situação é controlada. Vamos ler um versículo lá em Marcos, capítulo 4. Deixa aberto em Mateus ainda, né? Vamos voltar para Mateus. Marcos, capítulo 4. Versículo 41. Quem encontrar primeiro pode ler para a gente. Marcos 4:41. E ele, possuído de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece?
E aí, Mateus 14, voltando lá, versículo 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que a morte e a vida lhe obedecem? Quem é esse que morre e ressuscita depois de 3 dias? Quem é esse que ressuscita os outros, que faz o cego enxergar, que faz o paralítico andar? Quem é esse que tem poder para nos redimir diante de Deus, o mundo todo, e tem poder para nos salvar? Quem é esse? A resposta está aqui. Verdadeiramente é o Filho de Deus. E aqui a gente tem uma declaração messiânica, isso é, eles acreditavam ali, que estão reconhecendo que Jesus é o Messias. Quando eles falam isso, eles estão falando: não, esse certamente é o profeta que Moisés falou, esse verdadeiramente é o Messias que haveria de vir ao mundo. É ele, não tenho dúvidas. Nenhum outro profeta vai conseguir fazer isso que ele fez aqui agora diante dos nossos olhos. Então, quando a situação passar, meu querido, não faça como os outros 9 leprosos que foram embora. Faça como o outro leprosinho que foi curado e voltou. E agradeça a Deus. E reconheça que foi Deus que te salvou. Foi Ele que não deixou você afundar. Foi Ele que acalmou a tempestade. Foi Ele que fez os ventos, as suas angústias, suas dores, suas incertezas se acalmarem. Foi Ele que te deu paz. Louve a Deus. Reconheça que Jesus é o Senhor. Que Ele te salvou. E que se não fosse por Ele, você não teria sido salvo. Não seja como aquela parte que eu uso, que eu gosto bastante dessa parte, aquela parte do nosso ego, né? Que fala: mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de crer. Muitas vezes a gente fica assim: não, sou independente. Não, eu tenho a minha renda mensal, vivo sozinho, sou independente. Eu já tenho conhecimento bíblico suficiente. Não, você nunca terá conhecimento bíblico suficiente. Sou independente. Não, mas eu não dependo de ninguém. Depende de Deus. Todos nós dependemos de Deus. Todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. E todos nós vamos morrer sem Deus. Com Cristo teremos vida, e vida em abundância. Então reconheça que Jesus é o seu Salvador. 4 aplicações práticas para a gente encerrar. Confie em Jesus em tudo na vida. Não tenha medo e por nenhum instante sequer duvide. Confie. Jesus pode e vai te salvar. Se for a vontade dele, ele sempre estará ali para resolver esses problemas. Amanhã na EBD, e vocês estarão na EBD, a gente vai ver uma situação bem parecida sobre isso. Vocês vão entender melhor ainda essa frase. Lá na EBD a gente tem mais tempo para trabalhar. 2. Quando ele te chamar, vá, sem hesitar. Pedro foi, e ele só foi depois que Jesus autorizou. Ele falou: Senhor, manda que eu vou. Jesus: vem. Pedro: opa, é hoje, parceiro, vou lá, bora. Não hesite, seja como Pedro nessa situação. Vá. 3º ponto: reconheça que só Cristo pode te salvar. Reconheça que as situações que você enfrenta na sua vida estão acima de você, estão além de você. E só Jesus pode te salvar de fato. Você não consegue se salvar por conta própria. Assim como não conseguiu obter a salvação por conta própria, quer seja por obras, seguindo lei, não conseguimos. Aí nos mostra isso. Mostra que a gente é incapaz de salvar por conta própria. Reconheça que só Jesus pode te salvar. Muitas situações que passam na vida, a responsabilidade é nossa. É nossa. Mas tem coisa que é só Deus. E até as coisas que é nossa responsabilidade, dependemos do agir de Deus para superar os problemas. Jesus que fez Pedro andar sobre as águas, mas Pedro teve que caminhar. Da mesma forma, a gente vai ver Jesus ressuscita Lázaro, mas o pessoal teve que tirar a pele e tirar as ataduras dele. Foi Deus que colocou os bichos na arca, mas Noé teve que construir a arca. Faça a sua parte. Deus sempre faz a parte dele. E por último, 4ª aplicação prática: adore Jesus, pois somente Ele é digno. Aqui a gente viu que eles reconheceram: esse cara é diferenciado. Nós temos aqui as Sagradas Escrituras que nos mostram todos os feitos de Jesus.
Estamos estudando o livro de João, onde estamos vendo os feitos de Jesus, né? João retrata ali 7 sinais, né, que Jesus fez. Amanhã já viu o 7, a ressurreição de Lázaro. Então, para provar, esse cara é o Messias, na verídica alguma. Não tem outro igual. Só ele é digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Amém.